Olá pessoal, me chamo Cândida Lanes, sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Rio Grande e hoje eu venho dar continuidade às nossas discussões sobre o uso de recursos na contação de história. Então, para vocês, o uso de recursos na contação de história é necessário ou é dispensável? No vídeo anterior, eu trouxe algumas questões para a gente pensar, refletir, analisar sobre o uso de recursos no momento de contarmos uma história. É primordial que a gente tenha em mente que para contar uma história, uma boa história, primeiramente a gente precisa se encantar com ela. Outro ponto importante para destacarmos é o fato de que o recurso, quando usado de forma exagerada e indevida, acabe por poluir a visão da criança em relação à história. E ela acabe por perder o interesse nessa história. O livro, ao meu ver, é o recurso mais significativo que temos na hora de contarmos uma história. A contação de história amplia o contato com o livro, expandindo esse universo cultural e o hábito da leitura. Ao se contar uma história, abre-se caminhos novos, desperta-se a imaginação e as emoções dos personagens e dos ouvintes, elas se misturam. Para me ajudar a pensar e a responder algumas questões em relação ao uso de recursos, eu fui em busca de pessoas que conheciam profundamente assim a literatura infantil. Então eu conversei com a professora Inara Moraes, ela é pedagoga formada, ela é escritora, escreveu um livro infantil e ela tem um aprofundamento muito intenso com a literatura infantil, inclusive, porque ela trabalha em escola de educação infantil. Então, ela nos trouxe algumas contribuições para nos ajudar a pensar esses momentos de contar história, de oferecer o livro para a criança. A professora Inara, então, nos relata que, ao seu ver, sempre que uma boa história é uma boa história pelo que ela é alcançada, e a criança pela competência que alcança. Então, para ser um bom mediador, digamos assim, de leitura literária, primeiramente o professor precisa conhecer o texto história e ser apaixonado por ela. Olha só, apaixonado sempre, né? E acreditar na potência da ficção, do faz de conta, tão presente nessas culturas infantis. Como diria a orientadora dela, o sabor da maçã não está na maçã, nem na língua, está na mordida. E outro ponto importante que ela nos coloca é como oferecer o livro para essa criança. Então, para ela, se a ordem da importância está mais no recurso para este professor, ela acredita que os recursos são dispensáveis. Mas é claro que existem muitas coisas legais para promover este encontro entre a criança e a literatura, especialmente em locais de vida coletiva e diferentes trajetórias leitoras entre os pares. E não dispensaria tantas coisas bonitas que os próprios contadores populares de histórias têm nos ensinado na rica cultura popular da infância. Ela só não acredita que esses recursos sejam indispensáveis. Tá? Para ela, o mais importante no momento de darmos histórias às crianças pequenas é pensarmos nos ritmos das palavras, na vocalização das histórias, que exige um empenho do corpo naquele aqui e agora. Então, que também é uma relação de escuta. As crianças, sobretudo as bem pequenas, estão mais conectadas nos ritmos das palavras do que na sua ordem de significado. Eu gravei um vídeo de contação de história para a gente poder analisar e se colocar no lugar crítico, né? De como a gente está exercendo esse papel perante as crianças. Eu gravei a história O Jacaré Não, de Antônio Prata, e eu trago eles para vocês assistirem. Então, é uma história muito interessante
que eu conheci numa formação com a Inara na Unicinos. E é uma história que as crianças pequenas gostam, pois ela traz a previsibilidade do que vai acontecer. É uma história muito legal, é uma história que gruda na cabeça, as crianças adoram, e porque ela tem um jogo de palavras e elas se divertem com isso. Confesso que eu não sou uma boa contadora de histórias, mas o mais importante é podermos olhar para nós e para nossas práticas com um olhar crítico, né? Todo dia, bem cedinho, a Luísa acorda. Tira o pijama e veste a roupa. Ela veste a calcinha, veste o casaco, veste a calça e veste o jacaré. Não, jacaré não é roupa, jacaré é bicho. Que maluco! De manhã, a Luísa adora brincar. Ela brinca de carrinho, brinca de casinha, brinca de fazer comidinha e brinca de jacaré. Não, jacaré não é brincadeira, jacaré é bicho. Que doido! Na hora do almoço, a Luísa senta no cadeirão. Come um monte de comida. Ela come arroz, come batata, come abóbora, come cenoura, come milho e come jacaré. Não, jacaré não é comida, jacaré é bicho. Que biruta! À tarde, a Luísa vai para a escola. Ela bota na mochila uma muda de roupa, um lanche, um livro, uma calça, um brinquedo, um casaco e um jacaré. Não, jacaré não vai na mochila, jacaré é bicho. Que viagem! Na escola, a Luísa faz várias atividades. Ela faz pintura, faz colagem, faz roda, faz aula de música e faz jacaré. Não, jacaré não é atividade, jacaré é bicho. Que bizarro. No fim da tarde, o pai da Luísa vai buscar ela na escola. Na saída da escola, eles encontram a mãe do Tiago, o pai da Bibi, a babá do Martim e encontra o avô do jacaré. Não, jacaré não vai na escola, jacaré é bicho. Que sem noção. Quando a Luísa volta da escola, ela vai tomar banho. Ela lava o corpo todo. Ela lava a barriga, lava os pés, lava a orelha, lava a perna e lava o jacaré. Não, jacaré não toma banho, não é parte de corpo. Jacaré é bicho. Que lelé da cuca. De noite, a Luísa vai para a cama. Na sua cama tem naninha, tem almofada, tem lençol, tem cobertor e tem um jacaré. Não, jacaré não vai na cama, jacaré é bicho. Que doido! Depois que a Luísa dorme, ela tem um sonho muito bom. Ela sonha com um rio bem grande, cheio de peixe, de tartaruga, de passarinho, de sapo e de jacaré. Sim, de jacaré. Jacaré tem no rio. É lá mesmo que ele mora. E todo dia o jacaré nada e toma banho de sol junto com a sua família. Dona Jacaroa e seu jacarezito. Dá tchau pro jacaré, Luísa. Tchau, jacaré. Então, depois da gente assistir esse vídeo,
e ouvirmos a história do Jacarenão, eu pergunto a você, professor, que está aqui comigo neste momento, analisando esses pontos importantes do uso de recursos na contação de história. Como você tem feito essas narrativas para as crianças? Como você tem oferecido livro para esses ouvintes? Espero que vocês tenham gostado, que as nossas discussões e as nossas reflexões até aqui tenham ajudado vocês de alguma forma a olhar e a pensar sobre esses momentos de contação de história. Deixo aqui o meu muito obrigada e essa frase que me marcou muito quando eu comecei a pesquisa sobre os recursos, que é: não se esqueçam de apaixonarem-se pela história antes de contá-la a seus pequenos ouvintes. Certo? Tchau, muito obrigada. Até a próxima.